boa noite. Você já ouviu falar em medicina digital? Como a tecnologia tem mudado o trabalho dos profissionais da área da saúde e o que esperar para o futuro? Saiba mais agora no Jornal da UFO. As cadeiras de roda auxiliam quem tem os movimentos comprometidos, inclusive existem as motorizadas, que se movimentam pelo comando das mãos de quem as usam. O Núcleo de Tecnologia da Universidade Federal de Uberlândia aprimorou essa ideia e apresenta uma cadeira de rodas motorizada que se move pelo direcionamento dos olhos. O trabalho foi apresentado no Congresso Internacional de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade. Olha só. Em uma feira de inovação, é claro que boas ideias que apresentam soluções são sempre bem-vindas. Camille e Andressa trouxeram uma cadeira de rodas motorizada com comando alternativo. O movimento dos olhos é rastreado pelo sensor que envia a mensagem para o motor da cadeira que vai me acompanhar. Se eu olho para frente, ela se movimenta. Se eu olho para o centro, ela para. Se eu olho para a direita, ela me acompanha. Se eu olho para o centro, ela para novamente. O nosso sistema, ele utiliza um sensor, ele emite uma luz infravermelho para o olho da pessoa e o olho da pessoa ela vai refletir essa luz de volta. Só que dependendo para onde que a pessoa está olhando, essa luz ela é refletida de forma diferente, com angulações diferentes. O sistema, então, criado, o software criado, então, ele reconhece essas angulações e determina em que lugar da tela que a pessoa está olhando. Então, a partir disso, o computador, ele joga para o motor da cadeira essa informação e a cadeira vai se movimentar de acordo para onde que a pessoa está olhando. O protótipo é resultado de esforço em equipe. Trabalham juntos o Núcleo de Tecnologia Assistida da UFO, Universidade Federal do Espírito Santo e Universidade Federal do Amazonas. O projeto começou em 2014 e é financiado pela CAPES. A cadeira pode atender pessoas tetraplégicas ou com esclerose múltipla, por exemplo, porque para funcionar só é preciso mexer os olhos. Um dos últimos sistemas afetados é o sistema ocular. Então, seria bem mais fácil utilizar ele, já que é um dos últimos que vai ser perdido pela pessoa. Outros projetos da UFO foram aprovados para se apresentar na Feira de Inovação do CITES, o Congresso Internacional de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade, nos dias 27 e 28 de agosto. São 5 trabalhos relacionados a alunos ou professores da UFO e que contam com a participação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e do CIAEM, que é a incubadora de base tecnológica da universidade. São trabalhos de base tecnológica, Paulo, ou não necessariamente? São trabalhos que envolvem algum tipo de tecnologia, algum tipo de inovação dentro do escopo desses projetos. E já que inovar é um processo também de renovar, o projeto da cadeira de rodas com comando alternativo tem novidades à vista. O que nós queremos fazer agora é fazer a mudança do notebook para o tablet, para ser um sistema mais compacto e também fazer um suporte que a pessoa não precise ficar com o notebook no colo, ou o tablet, que ela possa ficar de uma maneira mais autônoma, sem ter que encostar em nada. Por enquanto, ainda é protótipo, mas a vontade é de que a cadeira chegue ao mercado no futuro. A nossa ideia é levar para o mercado do consumidor final mesmo, então a gente precisa só realizar mais alguns testes e tentar, então, trazer para o mercado de verdade. Para participar do Jornal da UFO de hoje, nós convidamos Roberto Botelho, que é médico cardiologista, conselheiro do Conselho de Curadores da Fundação Adib Jatene, em São Paulo. Seja bem-vindo, muito obrigada pela presença. Prazer estar aqui com você e com o seu público. Obrigada. E aqui ao meu lado está o professor Adriano de Oliveira, da Faculdade de Engenharia Elétrica da UFO, coordenador do curso de Engenharia Biomédica e coordenador do Núcleo de Inovação e Avaliação Tecnológica em Saúde, também conhecido como NIATS. Boa noite, professor. Boa noite, eu agradeço pela oportunidade e desejo uma boa noite a todos. Ótimo. Nós vimos agora há pouco na reportagem esse exemplo de projeto tão interessante, né, professor? Que mostra como que a tecnologia e a inovação
pode ampliar os horizontes de um paciente, por exemplo. O que você acha sobre isso, até mesmo porque o NIATS desenvolve vários projetos? Bem, deixa inicialmente eu explicar um pouco todo esse contexto do NIATS e do NTA que foi colocado aqui na entrevista. O NTA ele é um núcleo que surgiu, né, na nossa faculdade, a Faculdade de Engenharia Elétrica, para se dedicar ao desenvolvimento e estudo das tecnologias assistivas. São aquelas tecnologias que, de alguma forma, provêm o apoio àqueles que têm limitações motoras, limitações físicas. Já a NIATS, que você, né, mencionou, é o nosso núcleo de inovação e avaliação tecnológica em saúde. Então, ele é um núcleo que desenvolve também pesquisas junto aos hospitais, ele avalia as tecnologias que estão dentro dos hospitais, ele desenvolve tecnologias em prol da saúde das pessoas. Então, esses núcleos, eles foram, de alguma forma, constituídos na UFO, e eles possuem o apoio do Ministério da Saúde, apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Telecomunicações, do Ministério da Educação. A gente faz parte de redes nacionais, uma delas a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde. Então, toda essa constituição desses núcleos dentro da UFO foi muito importante para que a gente pudesse começar a alavancar as pesquisas na área. Então, esse exemplo que vocês acabaram de mostrar da cadeira de rodas, ele é muito importante porque ele se iniciou muito antes dessa cadeira que você viu agora. Existia, salvo me engano, em 1999, eu não esqueço, tinha um senhor que fazia, acho que mestrado aqui no nosso programa de pós-graduação, e ele, né, um usuário de cadeira de rodas, ele sempre tinha um problema com a cadeira de rodas motorizada. Né? Qual que era o problema? Era um problema bem típico. Ele tinha a cadeira, aí de repente ela travava, não tinha como consertar, era muito, muito complicado. Eles tinham que enviar essa cadeira para Porto Alegre e o custo era muito grande. Imagina, você ficar sem uma cadeira dessa, né, durante todo esse período que essa cadeira está lá tendo uma manutenção. Aí, a gente vendo todo esse problema, alguns colegas da nossa faculdade, eles resolveram fazer o seguinte: ok, já que está tendo essa demanda aqui, então vamos entender melhor esse problema da cadeira de rodas e vamos tentar construir uma cadeira de rodas que seja mais prática, que a pessoa não tenha que enviar ela lá para Porto Alegre, que se tiver que enviar ela para algum lugar, eu consiga fazer um reparo mais rápido, ou enviar uma peça mais rápido para ela. Aí eu lembro que nessa época, um colega da nossa faculdade, ele bolou um projeto muito interessante de uma cadeira de baixo custo, e foi aí que começou a nossa experiência na área da cadeira de rodas. Essa cadeira foi feita uma parceria entre a universidade, a prefeitura e empresas. Essa cadeira, acabou que depois a gente, né, o pessoal nosso deu assistência à comunidade de Uberlândia, e a transferência da tecnologia, efetivamente, ela aconteceu. Aí, o que a gente acabou de ver aqui na entrevista, eu considero, assim, um avanço, é um novo passo. Porque, ok, várias pessoas têm a condição física de estar controlando essa cadeira. Mas e aqueles que, por alguma razão, né, se a pessoa tem uma distrofia muscular, ele não tem o movimento dos braços, o que resta para essa pessoa? Como é que ele vai ter essa mobilidade? Então, foi aí que surgiu esse projeto dessa cadeira um pouco mais inteligente, mais automática, que é o que vocês acabaram de ver aqui. Interessante também essa questão, né, da reportagem que nós vimos. É um projeto que foi apresentado lá no CITES. Você foi um dos palestrantes, né, Roberto? Foi convidado para falar sobre transformação digital em medicina. Hoje, quais são os avanços e os desafios quando se fala de medicina digital? Boa noite, um privilégio estar com você e com o seu público. Os desafios da transformação digital afetam toda a sociedade. E esses desafios aconteceram nos bancos, ele acontece na economia, ele acontece na Bolsa de Valores, ele acontece na sua vida, no dia a dia. Você vê grandes corporações desaparecerem em 4 meses porque aparece um concorrente com ele. Então, esse conceito que você viu no Uber, que você viu em várias operações que o Uber roda sem ter um táxi.
O Airbnb roda rede de hotéis sem ter um hotel e ela é 3 vezes maior que a maior rede de hotéis do mundo. Nós chamamos isso da tecnologia disruptiva. Ela rompe e ela derrete uma cadeia. Na saúde, a transformação digital, ela nos expõe a um volume de informação que é absolutamente impossível para o profissional de saúde se manter atualizado sem a ajuda da inteligência artificial. Ele não consegue ler, nem acessar, nem processar. Então, o que eu mostrei é que nós precisamos da engenharia reversa cerebral, que é usar o cérebro acessório, que hoje você já usa. Você não guarda um número de telefone e a medicina, ela já tem vários recursos que ajudam o médico a ter uma assistência na nuvem. Eu mostrei um projeto que nós rodamos em 3 países. Esse projeto faz suporte à decisão para tratar o infarto no mundo e nós reduzimos a mortalidade do infarto em 50%, é a maior redução da história da mortalidade do infarto. Isso leva a uma economia de 50% dos gastos. O Brasil gasta 22 bilhões de reais por ano com infarto. Então, o profissional de saúde, estudante de medicina, que estiver dissociado dessa transformação digital, ele está completamente fora da realidade. E a universidade, que estiver fora desse conceito digital, hoje nós não concebemos mais o conhecimento dentro de uma universidade fechada por paredes. Quando eu me formei, o dono do conhecimento era um professor universitário que tinha acesso a um livro de papel. Hoje, a universidade ela é uma tutora de um aluno mundial e global. Nós discutimos esses assuntos para a transformação e eu aproveito para cumprimentar, porque convivo com eventos dessa natureza no mundo inteiro. A densidade dos CITES que vocês estão transmitindo ao vivo, cumprimento vocês por fazer isso, a densidade é uma das maiores densidades, Adriano, que eu já vi dos últimos 5 anos. Nós vimos lá conceitos, pessoas e informações transformadoras. E, para concluir, o Brasil, nós estamos no limite de cair no abismo do atraso irreversível ou migrar para uma nação realmente evoluída, como aconteceu com Singapura. Se nós tomarmos uma decisão adequada no mundo digital, porque o mundo digital, ele torna exponencial a diferença e nós estamos caminhando para uma situação insustentável de um país que não conseguirá competir no mercado mundial. Essa diferença antes da Revolução Digital, ela era administrável em alguns anos. Agora, em questão de meses, um país pode sair do mercado mundial. Nós temos que aderir e a universidade é um ambiente para discutir esse caminho. Certo. Daqui a pouco, então, nós continuamos nossa conversa. Falando em CITES, amanhã é o último dia do evento. Na programação tem rodada de negócios. A repórter Letícia Brito traz mais informações. No último dia acontece a rodada de negócios CITES. E para entender melhor, eu converso com a Fabiana Queiroz, analista do Sebrae. Fabiana, qual que é a proposta, qual o objetivo dessa rodada de negócios? O principal objetivo da rodada é colocar em contato a pequena empresa, empresas de micro e pequeno porte, com grandes corporações. Então o Sebrae convida, a gente denomina essas grandes corporações de empresas âncoras, convida empresas de grande porte, essas empresas nos passam uma lista de demanda de produtos e serviços que elas têm interesse em comprar e a gente divulga isso para as pequenas empresas interessadas em atender essas demandas corporativas de micro e pequeno porte. E como que o pessoal pode participar? Bom, quem quer participar, pode participar com 3 perfis distintos. A rodada esse ano pode ser tanto empresas que são voltadas para tecnologia, as startups, as empresas voltadas para desenvolvimento de aplicativos, que a gente tem uma rodada tecnológica. A rodada tradicional são para aquelas empresas que estão interessadas em alavancar ainda mais clientes, fornecedores e parceiros no mercado nacional. E, além disso, nós temos esse ano a rodada Brasil Trade, realizada em parceria com a Apex Brasil, para aquelas empresas que querem exportar seus produtos, serviços para o mercado internacional. E como fica a participação da UFO na rodada de negócios? A UFO é nossa parceira e apoiadora, está conosco aí já há vários anos como uma das empresas âncoras, exatamente aproximando, apresentando os seus editais e apresentando as possibilidades da pequena empresa prestar serviço para a universidade. Muito obrigada pelas informações, Fabiana. Voltamos ao estúdio. Como a inteligência artificial pode ajudar no diagnóstico de patologias? Depois do intervalo, os especialistas contam a resposta. Voltamos já.
O Jornal da UF está de volta. Vamos saber agora como fica o tempo amanhã em Uberlândia e outras cidades da região. A quinta-feira em Uberlândia chega com sol entre nuvens, com temperaturas entre 18 e 27 graus. Em Monte Carmelo, o sol também aparece e as temperaturas ficam entre 14 e 28 graus. A cidade de Patos de Minas fica ensolarada, com mínima de 16 e máxima de 27 graus. O dia aparece com predomínio de sol em Ituiutaba e as temperaturas ficam mais elevadas. A mínima é de 18 e a máxima 31 graus. Na quinta-feira, a cidade de Araxá também fica quente. A mínima é de 15 e a máxima 27 graus. Doutor Roberto, na sua opinião, como a inteligência artificial, as tecnologias em si, podem ajudar, por exemplo, na questão dos diagnósticos e até mesmo numa medicina mais preventiva? A inteligência artificial não é nova, ela é de 1958. E o que ela faz? A capacidade dos supercomputadores em processar dados muito rapidamente e colher informações que nós chamamos de não estruturada. Por exemplo, o computador ele colhe informação do clima, ele colhe informação da poluição, ele colhe informação da posição geográfica que a pessoa está e correlaciona isso com o colesterol, com a pressão arterial, com o estado conjugal, com o número de filhos, com a renda mensal, com o desemprego e traz uma informação para dizer essa pessoa está sob risco de ter um infarto. Então, hoje, eu diria que é imprescindível. O médico não consegue trabalhar sem inteligência artificial. Ele tem que ter como um acessório no seu telefone inteligente, no seu smartphone, ele tem que ter um acessório de inteligência artificial. Eu tenho alguns. Então, o que ela faz? Ela potencializa o profissional de saúde e evita que ele faça o que não precise dele. Então, a máquina consegue fazer 80% do que o médico faz. Um exemplo, radiologia. Eu não preciso de radiologista para interpretar uma ressonância, uma tomografia, um raio-x. A máquina interpreta melhor que o médico. Então, eu vou usar o médico radiologista para fazer a correlação clínica, para conversar com os outros médicos. O tempo desse médico vai ser disponibilizado para a população. A falta de médico vai ser suprida tomando o tempo que ele não precisa de médico. A inteligência artificial está aí, são vários programas e ela vem para ajudar e melhorar a vida das pessoas. Interessante. Professor, falando agora da engenharia biomédica. Essa área também tem contribuído no caso da área da saúde. Nós temos um exemplo da atriz Angelina Jolie, que com muita antecedência foi possível prever a possibilidade de câncer de mama e logo ela já fez a cirurgia para retirada, né, das próteses, diminuindo em até 3% apenas o risco, vamos dizer assim, de ter a doença. A engenharia biomédica, ela vem também como uma contribuinte nessa área? Vamos lá. Eu acho que no primeiro bloco que a gente discutiu uma questão fundamental do papel do Brasil, de onde é que o Brasil está, né? Sempre eu gosto de lembrar que hoje nós estamos passando pelo que muitos chamam de a Revolução Industrial 4.0, que é uma revolução onde você tem a união de diferentes domínios. Você tem a união do hardware, que é a máquina, você junto com o software e junto com os tecidos biológicos, com os tecidos vivos. Toda essa união, que de alguma forma ou outra faz parte da rotina do engenheiro biomédico, porque ele estuda isso na sua graduação, isso vai trazer e tem trazido para a área da saúde inúmeras possibilidades, perspectivas. Então a gente vê aí, você ouve falar de alguns assuntos que são um pouco futurísticos, né? O pesquisador implantou um chip no sistema nervoso, no sistema neural, para poder comunicar de forma diferente com o mundo. Quando ele faz isso, essencialmente, o que ele está querendo dizer para a gente? Ele está falando, olha, a nossa comunicação é limitada, eu tenho como fazer mais, eu tenho como estender isso, né? Quando eu começo a poder fazer a interação entre software, hardware e os tecidos vivos, e eu pensando ainda em termos de Brasil, eu acho que hoje o Brasil ele tem uma grande oportunidade que nós não podemos falhar. No passado, o que aconteceu? Existia a necessidade da gente fabricar chips, computadores. A gente falhou ali naquela época.
né? Não conseguimos. Agora, esse hardware do futuro, ele é um hardware que ele é programável, totalmente programável, e eu posso fazer com que ele interaja muito bem, não só com os tecidos vivos e biológicos, como com outros dispositivos, e com a nuvem, né? E com a internet aí das coisas. Então, assim, eu acho que no nosso país a gente tem profissionais muito bons na área de software, e como o hardware se transformou literalmente em software, né? É assim hoje no mundo. Então, hoje você pega um chip, né, os nossos garotos fazem programas para ele, você programa um chip, você customiza ele para o que você deseja. Então, ficou fácil fazer um equipamento de ECG, de EMG, é muito trivial hoje com esse tipo de tecnologia. O engenheiro biomédico, ele, em sua formação básica, ele tem ali todos os elementos fundamentais para compreender isso. Então, eu acho que cada vez mais a presença do engenheiro, principalmente do engenheiro biomédico no setor da saúde, ela é fundamental. E eu pensando no Brasil, propriamente dito, se a gente quiser mudar o cenário aqui de consumidor de tecnologia em saúde, a gente tem que ter equipes multidisciplinares com a presença desses profissionais. Eu não vejo outra alternativa nesse momento. Nós temos que aproveitar agora essa quarta revolução industrial que está aí e apostar na programação. Olha, quando eu visito a feira hospitalar, né, que é uma grande feira na área de tecnologia hospitalar que a gente tem no Brasil, ela é organizada em São Paulo, o cenário, o que eu vejo? Qual é a minha percepção? Eu tenho grandes empresas multinacionais que já dominam diversos tipos de tecnologia, é muito difícil concorrer com elas. A gente vê assim as empresas nacionais que elas conseguem fazer tecnologias mais robustas, né? De alguma forma, robustas no sentido assim, são de tecnologias mais bem conhecidas. Então, ela consegue dominar aquilo, ela tem um mercado, mas ela não consegue fazer coisa muito avançada. E eu vejo uma pequena parcela de empreendedores, de pessoas que desejam, né, que estão atuando aí na área do software. Mas eu não vejo ainda essas pessoas que estão desenvolvendo o hardware, né, customizado. Então, é um mercado de trabalho e de oportunidade muito amplo, seja para pesquisa. Imagina eu fazer um sistema, um chipzinho, eu programar ele, aí eu coloco ali no seu, né, implanto ele no seu cérebro, e aquilo ali ele te ajuda, ele te estimula, ele te ajuda a comunicar melhor. Ou esse mesmo tipo de chip, eu posso programar ele e colocar dentro de um equipamento que está dentro do hospital, aí aquele equipamento que está lá monitorando uma pessoa, ele já passa a não ser mais o equipamento passivo. Ele já vai enviar a informação para o seu celular, você já vai, né, você vai saber como o paciente está, você vai saber como o equipamento está, isso tudo depende de quem está analisando. Então, as oportunidades são inúmeras. Então, falando sobre engenharia biomédica, nós vamos mostrar agora um exemplo. Aconteceu no Campo Santa Mônica da UFA a competição Hulk, Desafio Capitão Gancho. O nome curioso tem uma explicação. Os futuros engenheiros construíram garras mecânicas. Veja na reportagem. 6 equipes, 18 competidores e várias engenharias reunidas, mecânica, mecatrônica, elétrica, biomédica, de automação e de computação. Todos juntos para enfrentar um desafio. Nosso objetivo era que eles construíssem uma garrinha que fosse controlada ou por sensores inerciais, que são sensores que localizam a garrinha no espaço, ou por sinais captados por eletromiografia, que são os sinais que são captados por eletrodos que vêm direto do músculo e são gerados pelo movimento. E eles precisavam pegar alguns objetos de uma base e jogar dentro de um alvo para conquistar a pontuação. A competição foi dentro da UFO, no Centro de Convivência do Campo Santa Mônica, mas a ideia é ficar de olho no que o mercado de trabalho pede ou oferece lá fora. A gente já tem alguns dispositivos que foram desenvolvidos, por exemplo, para a realização de procedimentos cirúrgicos, que são robôs que, através do princípio que a gente utilizou na competição, que foi controlar uma garra com movimentos do corpo, ele consegue, por exemplo, fazer uma cirurgia. Hoje a gente tem, por exemplo, equipamentos de precisão milimétrica
que conseguem fazer procedimentos cirúrgicos à distância. Por exemplo, o médico pode ficar não necessariamente dentro do centro cirúrgico para realizar a cirurgia no paciente. O desafio Capitão Hook estreou neste ano e fez parte do 11º Simpósio de Engenharia Biomédica. O desempenho das equipes surpreendeu os organizadores. As garrinhas estavam muito bem feitas, superou muito nossas expectativas. Ainda mais por ser a primeira edição, que a gente não sabia o que esperar, o que ia acontecer, como que os próprios alunos iam responder, só que foi muita gente assistir, foi bem legal. Professor Adriano, 11ª edição deste evento, conta pra gente a importância dele e se tem novidade para o ano que vem. Bem, na verdade, a 11ª, o HUC, né, o evento que foi colocado, ele aconteceu dentro da 11ª edição do Simpósio de Engenharia Biomédica que a gente já tem organizado aqui. Para o próximo ano, o que a gente está tentando fazer é com o apoio da UFO, com o apoio de outras instituições como a Uniub e empresas, né, de fora, a gente está tentando fazer um evento com a participação de empresas para aproximar mais esses estudantes da empresa para que eles possam, de alguma forma, ser expostos a esse ambiente e produzir soluções, né, para cumprir as demandas do mercado. Ótimo. Doutor Roberto, para a gente encerrar então o nosso Jornal da UFO de hoje, os alunos que fazem medicina e os profissionais que já estão no mercado, o que eles precisam estar atentos com relação à medicina digital? Eu aproveitaria a tecnologia digital da internet, da nuvem, da comunicação, para que ele seja global, com uma cognição flexível e que tenha uma interação multidisciplinar. Saia do silo da medicina e procure o engenheiro, procure o pessoal da informática, enfim, cognição flexível, converse com as outras áreas do conhecimento. Ok, doutor Roberto, muito obrigada, uma boa noite para você. Prazer estar aqui. Adriano, obrigada também, professor, pela participação. O prazer foi meu. Então, o Jornal da UFO de hoje termina agora. Você acompanha o Jornal Minas, 2ª edição. Uma ótima noite para você.